Pessoal, quero falar para o novato, tá? Para o iniciante aí que pensa em comprar fundo imobiliário, tá? Tem um fundo imobiliário bem interessante, na minha opinião, andei refletindo bastante, pensando no iniciante, tá? Pessoal que está começando agora, vou falar também sobre o mercado aí, sobre por que eu acho esse fundo imobiliário aqui muito bom para o novato, tá? Até vou comentar um outro, mostrar um outro aqui, muito rápido. Mas uma conversa geral, tá? Por que ele é bom assim para o novato, mas também para o experiente, tá? Não é só para o novato. Pode ser mais experiente que for, tá? Ele também é bom. É bom para todos os níveis, né? Tá? De investidor. Mas para o novato ele é muito interessante, tá? E eu vou dizer por quê, que eu acho. Tá? São alguns fatores aí que eu vejo nele. Tem alguns que vocês podem citar aí, alguém pode citar algum outro, tá? Pode comentar aqui embaixo algum outro que pensa que seria bom para o iniciante comprar. Por que eu acho que a INSS é bom? Primeiro, assim, é da Quineia, tá? É uma gestora muito boa, então o iniciante vai comprar e ele quer ficar despreocupado, né? Então ele vai primeiro pegar uma boa gestora, tá? Já é o primeiro passo, que é um passo extremamente importante, tá? Então o iniciante também, ele ele vai querer assim uma cota mais barata. Não quer dizer que ele esteja começando com pouco, mas vamos supor que ele vai começar com pouco, tá? Mas pode ser que ele comece com muito também, não tem problema. Mas de qualquer jeito, dá um efeito psicológico bom, tá? Não importa se ele vai comprar R$ 100, ele vai comprar com R$ 100 e comprar, né? Quantas cotas aqui? Mais de 10, né? Cotas já, tá? Se ele começar com 500, vai comprar mais de 50, né? Tá? 600 cotas, sei lá. Então, assim, dá um efeito psicológico bom. A pessoa está começando, isso é muito legal, tá? Comprando aquele montão de cota, né? Tá? Isso é bom. É um fundo mais resistente a movimentos do mercado, tá? Tem caído agora sim, mas ele tem se mostrado uma resistência maior do que outros aí, a gente vê isso bem, tá? Então o novato ele precisa dessa estabilidade de preço, tá? O novato, nem todos, mas assim, isso vale para tudo. Tudo que eu falo aqui acaba valendo para todo mundo, né? Mas eu estou de olho no iniciante, tá? Muita gente aqui é iniciante, então o vídeo tem esse viés aqui hoje, tá? Se você não é, fica aí também, porque vale para você também de alguma forma, né? A liquidez diária é o tanto que é movimentado por dia. Normalmente o iniciante não vai ver isso mesmo, tá? É a última coisa que ele vai ver, que ele vai se importar, que ele não vai nem saber. Mas é bom porque ele compra e o preço não movimenta, né? Ele vê esse preço lá no mercado, compra a mercado e vai pagar essa média, tá? Vai mudar muito pouco, um centavo para cima ou para baixo, tá? Normalmente porque a liquidez é maior. Então só aí já bons fatores. Tem um outro fator aqui que é o último os rendimentos, tá? A gente olha aqui nos rendimentos e a gente vê que 8 centavos é normalmente daí para cima, né? 8 às vezes tem ali 7, né? Mas a faixa dele de pagamento é boa, tá? Um bom dividend yield aí, ou seja, paga bons dividendos, é um medium risk de acordo com a Quineia, tá? O que é um medium risk? Aquele que tem risco mediano, tá? Mas para a Quineia, na opinião dela, tá? A gente comparando com outras, poderia até dizer que ele é um high grade, tá? Comparando com outros aí no mercado. Taxa de administração, infelizmente, é um pouquinho cara, né? Tá acima de 1%, mas é o preço que você paga para ter uma gestora lá como a Quineia, tá bom? Então, ele é um fundo de papel, um fundo de crédito que muitos falam que é melhor para o iniciante um fundo de tijolo, tá? Eu vi muita gente falando isso. Eu não concordo, tá? Embora um fundo de tijolo, o que é o fundo de tijolo? Aquele que tem prédios, construções, né? O imóvel real ali no seu portfólio, tá? Ele é dono, aluga ou melhora para revender, essas coisas. É mais fácil de avaliar sim, só que eles são mais voláteis, tá? Nesses momentos aqui, eles são mais voláteis. A gente vê uns aí caindo muito, então para o iniciante isso é mais complicado, tá? Então eu acho que um fundo de papel para iniciante, se for sugerir um fundo de tijolo, eu vou sugerir, tá? Poderia ter também. Outra coisa que eu acho que o iniciante não precisa ficar diversificando, tá?
principalmente quando você entra com pouco dinheiro. Às vezes eu vejo gente querendo diversificar, diversificar, entra lá com todo respeito, tá? Com pouco dinheiro, e aí quer ter 10 fundos, 20 fundos, tá? Tem uma cota de cada um. Então não tem muito sentido, tá? Quando você tem um fundo desse, você automaticamente tem diversificação, porque quem diversifica para você é o fundo. Você poderia comprar as CRIs no mercado, tá? Uma parte delas, né? Tá? E aí é muito difícil, né? Não tem o menor sentido, né? Nem para o avançado, né? Tá? Então você paga para a gestora fazer isso para você, então ela diversifica para você comprando esses recebíveis, tá? Por isso que é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Então ele empresta dinheiro, em outras palavras, ele empresta dinheiro, tá? É uma coisa muito difícil de se fazer, né? Emprestar dinheiro, de avaliar crédito, quando você pensa em você, tá? Até para empresas é difícil, então por isso que a gente tem um fundo que ele vai emprestar dinheiro, olhar no portfólio lá, vai ver as CRIs, né? Tá, então aqui está o site da Quineia, tá? Recomendo aí para ver, tá? Olha aqui a sensibilidade dele, tá? Agora ele tá na faixa de 8,70, 8,60 o preço dele, o preço caiu, tá? Enfim caiu, né, tá? E equivale a um IPCA quase mais 10. Tá bom? Então, assim, você vai ter. Isso é uma coisa que também para o novato, eu já falei ali, né? Para o novato é interessante. Para o iniciante, tá? Falar de novato, o iniciante. O iniciante, por quê? Porque o iniciante ele precisa de incentivo, entendeu? Então ele precisa de bons rendimentos. Mas ao mesmo tempo, quando a cota varia muito, ele também vai ficar triste. Esse é um dos, tá? Dos fundos aqui, a gente pode citar vários outros. Eu falaria para o cara começar com desse, tá? Com esse, por exemplo, aqui. Tá? Eu não dou dicas de investimento para ninguém, tá? Não sou analista profissional, nada disso. Tá? Sou só um investidor comum que está dando pitaco aqui, tá? E aqui, olha só, na Quineia, ele é considerado medium, tá bem ali no meio termo. Então você vai ter. Agora falar, por que você não falaria para o iniciante ter um KNCR, tá? Que é mais seguro ainda, tá? Porque você vai ter muita estabilidade aí nos rendimentos, no preço, tudo, mas ele tende a entregar menos rendimento, tá? Então acho que pro iniciantão, pensando no iniciante, bem iniciante, tá aqui. Agora é claro, dependendo da situação, pode ser um KNCR, tá? Alguém com uma mão mais pesada, que é realmente, ó, não, quero muita segurança, né? KNCR, embora o KNSC já vai te entregar bastante segurança, tá? Então, bom, um ponto aí. Aí o relatório, o iniciante, né? Quem está começando normalmente não olha o relatório, não se importa muito com isso, tá? Mas assim, saibam que. Ah, não dá para colocar isso aqui, movimentar. Já é um fundo grande, né? Tá? Um IPCA mais 9. E aí, olhando a carteira dele, uma carteira bem diversificada, tá? Então é o que eu falo, você já está diversificado automaticamente, tá bom? E vai já pegar com o preço atual de mercado, você já pega um IPCA mais 10 quase, né? Tá bom? Então é muito bom, tá? É um momento muito bom também, tá? O momento é muito bom e você automaticamente tem uma carteira diversificada, olha aqui, ó, tá? O fundo diversifica para você, então você não precisa ter 20 fundos para estar diversificado. É um erro, tá? É um erro. Estou falando que é para a pessoa ter um fundo só, não é isso. Não é isso, tá? Mas você está começando. A diversificação vem com o tempo, tá? Aí depois você vai vendo outras opções e tudo mais, né? Também depende da sua mão, né? Do quanto você vai investir inicialmente. Você vai entrar com muito pesado, aí você já entra meio que diversificando em alguns fundos, tá? Mas aí é isso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui da carteira dele, a carteira é bem diversificada. A gente vê aqui algumas aparentes concentrações, tá na Brookfield, que é uma empresa muito forte, tá? Normalmente quando a Kineia concentra um pouco é porque a empresa é muito forte, tá? Não é à toa aí, pega muita garantia também. Então assim, você tem ali uma empresa, né, um fundo fazendo para você a diversificação, olhando para garantia, tá? Tem aqui as garantias, ó, percentual de garantias, tudo mais, tá? Então é um fundo muito bom, sem problemas, barato, tá bom e barato, que o preço tem caído, não tem despencado igual por aí, tá? Mas começa a cair. Então assim, claro que nesse momento o iniciante também tem que ver
que o preço pode cair mais, tá? Isso realmente tem que ter em mente isso, mas do mercado a gente vê que alguns fundos, esse é um deles, estão mostrando uma resistência um pouco maior aí a essa queda do mercado, tá? Então fica aí, mas assim tem outras opções que de repente para um investidor iniciante possa ser uma boa entrada, né? Tá? Vamos falar aqui de um fundo imobiliário de entrada, ou pode ser até de um FII infra de entrada, né? A gente já vem até uns pensamentos, alguns, mas digam aí o que vocês acham, tá? De repente um fundo imobiliário ou um fundo de infra de entrada para aquele iniciante pensando nesses fatores, tá? Preço da cota que não é aquela cota que tá indo para o inferno, né? Que a gente vê umas aí, indo para o inferno, caindo muito forte, o iniciante não vai absorver isso bem, tá? Ao mesmo tempo o iniciante quer isso daqui, todo mundo quer, né? Não é só iniciante, mas tá? Então, digam aí o que vocês acham, tá? Um abraço, até a próxima, deixem um like.